Como funciona um antidepressivo? O que a gente precisa para tratar a depressão? A gente precisa de terapia, no sentido de visita a um profissional, conversa, explica o que você tem, de mudar um comportamento, de mudar o ambiente, ou a gente precisa de uma droga, de um medicamento, de uma terapia que a pessoa toma e ela vai se sentir de outra forma? E por que a gente não sabe muito bem como essas terapias funcionam? Por que a gente não sabe muito bem como a nossa mente funciona? E será que a gente vai chegar no estágio da humanidade onde, para qualquer condição, e é importante definir aí o que é condição, você vai poder tomar uma droga, tomar um tratamento e se curar daquilo ou não sentir mais aquilo que você está sentindo? É um tema complicado, delicado, que a gente tem que trazer várias perspectivas por aqui no Não Ficção, que hoje vai ser tratado pela Juliana Belo Diniz, que é neurocientista, formada em medicina pela USP, onde também fez residência e doutorado em psiquiatria e é especialista em pesquisa clínica pela Universidade de Harvard, que estuda psicofarmacologia, pesquisa comportamental e medidas psicofisiológicas. E é autora de obras como O que os psiquiatras não te contam, que inclusive vai embasar muito da discussão que a gente vai ter por aqui. Bora descobrir o que eles não contam e o que a gente não sabe. E antes de partir para essa conversa, para você que quer comprar um presente de fim de ano, de Natal, sem fila, do conforto de casa e sem erro, esse episódio aqui também tem o apoio da Insider, que está dando 30% off somando o meu cupom ATILA com os descontos do site. E eu posso falar aqui, depois de testes muito extensos no Instituto Jacarezinho de sujar a roupa do pai, que se você quiser presentear as pessoas bem, eu sugiro os kits da Tech Daily, que é essa camiseta aqui que tem cores mais claras, como a Malve que eu adoro, e da Core T-shirt, que tem o caimento que eu mais gosto. Assim você compra camisetas práticas e confortáveis por um ótimo preço para bastante gente com kit, fica com 20% de cashback para a próxima compra e tem presentes que vão ter uma troca super prática se por acaso você escolheu o tamanho errado. Boas festas! Juliana, antes de tudo, muito prazer, obrigado pela sua presença aqui. Eu tô curtindo demais essa fase de conseguir ler um livro interessante e conversar com quem escreveu e trouxe a obra e poder me aprofundar e fazer uma sessão de estudo particular compartilhada aqui com todo mundo. Então, obrigado demais. Para trazer o tema e por que eu queria conversar com você, de onde vem minha cabeça, para as perguntas que eu vou fazer aqui. Eu tenho uma formação em biológicas e eu vi muito os mecanismos, como que funciona a sinapse, como os neurônios se comunicam, como que começa lá com a aplísia, que é aquela lesma do mar, né, que é estudada para ver impulsos nervosos e outras coisas. Eu acompanhei muito o aspecto fisiológico do funcionamento do sistema nervoso. E eu lembro de ler uma frase do Kandel, que foi um dos caras que mais estudou isso, falando que ele não respeitava psicologia e não queria saber de psicologia enquanto eles não levassem em conta o funcionamento de neurônios. Meio que deu um choque pra mim aquilo. Ele mudou de opinião ao longo da vida. Então, obrigado, já me traz isso. Mas me chocou como, de repente pela fase, quando ele escreveu aquilo, né, era um dos livros dele, como ele já devia estar incomodado com essa noção do... Porque a gente está olhando para dois lados diferentes da máquina, né? Um é como ela funciona e outro é o que ela produz. Supondo que é uma máquina. Muito obrigado. E criando um filho, fica evidente quantas camadas de comportamento e cultura a gente vai jogando por cima do funcionamento do cérebro. Então é surreal. Ok, existe essa máquina, ou esse órgão. Existe esse órgão trabalhando que vai consumir informação e produzir informação. Mas ele tem iterações e iterações todo dia, e eu vejo no meu filho ele dormir e acordar com um novo conceito, falando uma palavra diferente, fazendo alguma coisa, e como ele tá ficando mais complexo. No começo, tá com sono, tá com fome, tá ranheta assim porque não dormiu bem, deve estar meio doente, e geralmente a gente acerta o que é. Então assim, ainda é muito evidente nele o como o fisiológico tá interferindo no como ele pensa ou se comporta. E me faz me perguntar o tempo todo se eu não escrevi um e-mail de um jeito X ou Y, ou se eu não tô pensando no problema de um jeito errado, porque eu não dormi direito, porque eu não fiz aquilo, mas eu taco o café em cima do sono, eu atribuo isso a um outro problema que eu tive ontem, eu elaboro, confabulo, faço 15 camadas outras de interação que ele não tem ainda, que vão obstruir ou, né, diluir esse meu comportamento. Então, vindo de biológicas e criando um ser agora que está tendo um comportamento cada vez mais complexo, fica nítido para mim como vão vindo muitas outras camadas aí no meio que também interferem no como o cérebro funciona. Então,
eu queria muito ter essa conversa sobre justamente essa mistura, né? Como que a gente desvenda, o que a gente ainda não desvendou sobre como o cérebro e como a mente funcionam e como eles interagem, né? Então, para começar com a pergunta, né, da capa do livro que ela convida, acho que todo mundo deve fazer, que é o que os psiquiatras não contam. Então, e para usar um ganchinho para a gente puxar esse assunto de, por exemplo, antidepressivos, que é uma coisa que você trata bastante, a gente sabe como eles funcionam e como que uma coisa que você toma pode influenciar no seu comportamento ou na sua disposição. Como é que eu integro o que eu tomo com como eu penso? Uhum. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, é sempre bom falar o que os psiquiatras não contam, então é um prazer estar aqui. Você puxou aí vários ganchos, né, e tem várias conversas que a gente pode tirar daí, mas começando pela última pergunta, que é a dos antidepressivos, eu voltaria um pouco até para a história da relação da medicina com a ciência, porque, né, as pessoas às vezes não têm essa dimensão do quão recente é essa relação da medicina com a ciência, que a medicina, durante muito tempo, apesar do Hipócrates, né, que é o responsável pelo mito fundador, né, na verdade, Galeno criou o mito em cima de Hipócrates, né, o mito fundador da medicina, como uma área científica, na cabeça ali, né, de quem criou esse mito, isso era assim porque a gente estava falando de algo racional e não de algo místico religioso, então eles tinham, certo, né, eles certo. acreditavam nessa separação, que no fundo não era muito separada, porque você vê, né, o Hipócrates faz menção muitas vezes a coisas religiosas, então não é que a gente fosse capaz de separar cultura, religião e Ainda racionalidade, hoje, né? e ainda hoje, mas era essa ideia. Mas a medicina se desenvolve muito em cima de tradição, né? Então você tem durante séculos a tradição hipocrática criada pelo Galeno, que viveu 200 anos depois, mas que recupera, né, essa tradição e cria isso, e durante muito tempo a medicina é baseada nessa tradição, né? Pelo menos a medicina europeia, claro, a gente está falando de uma coisa, né, centralizada, mas essa medicina é completamente diferente do que acontece atualmente, em que a gente tem uma medicina muito ligada à ciência como ela depois da Revolução Científica, né? E também tem um gap, porque a Revolução Científica acontece e a ciência não é rapidamente incorporada à medicina, né? Não é um processo rápido, nem um processo linear. Você tem várias idas e vindas, você tem brigas ali por conta de pessoas que queriam manter esse respeito à autoridade, à tradição. E você também, no início, tem descobertas biológicas que têm muito pouca aplicação clínica, né? Então, você demora até ter descobertas que são realmente revolucionárias. Então, se a gente for pensar na história da medicina com a ciência, isso realmente muda só no começo do século XX, né? Que é uma coisa extremamente recente. Então, no começo do século XX é que a gente começa a ver essa mudança, né? E vamos para a psiquiatria. Psiquiatria... Deixa eu ficar só na mudança um pouquinho antes da psiquiatria, porque você trouxe uma introdução ótima, assim. Eu não tinha caído essa ficha pra mim, de juntar esses pontos, que realmente, né, anatomia, por exemplo, era muito mais necessário ler o livro de anatomia, que tinha uma anatomia desenhada errada, do que abrir um cadáver ou abrir um animal, um outro animal, né, pra ver como que é a anatomia real por muitos séculos, né, quer dizer, as obras importavam mais do que a lição prática. Mas acho que também entendo em parte porque fazer ciência é muito difícil, né? Você não trata alguém fazendo ciência, né? Porque até ter o resultado, descobrir o que é, fazer o controle, fazer aquilo. Mas desculpa remoer isso ainda, mas na pandemia isso ficou muito evidente para mim por conta desse conflito de médicos prescrevendo tratamento precoce, tratamento que não funciona, e a galera que faz pesquisa clínica ou que trabalha com ciência em geral gritando, não, isso não é ciência. Não misturem médicos com ciência, porque nem todo praticante de medicina faz ciência. Assim como boa parte de quem faz ciência não pratica a medicina, né? Eu não estava aconselhando as pessoas do que tomar ou o que fazer. O máximo que eu podia fazer era repassar um conselho da Anvisa, por exemplo, tipo, se vacinem, né? Assim que ela aprova a vacina. Então, o pensar médico não é um pensar científico, né? Necessariamente. Pode incorporar, né? Mas, quer dizer, não vai ser só na neurociência que você vai ter esse conflito, né, do incorporar ou não um conhecimento científico. Mas eu não tinha pensado no quão recente é essa mistura mesmo, que vem justamente dessa época, né? Se você pensar a teoria dos micróbios, né, ela é do começo do século XX.
E não é que a gente não tivesse o microscópio antes, a gente já tinha a tecnologia, mas a gente não tinha a teoria, né? Sim, porque as sim. teorias rodavam de outra forma, né? Tinha a teoria dos humores, tudo era clima, vento, umidade, né? Então, eram conceitos que não cabiam dentro de uma teoria dos micróbios, que quando aparecem, ela inclusive demora a ser incorporada. Né, e você tem embates clássicos de pessoas que resistiram, né, a essa Ainda teoria. hoje, né? Tinha ministro da saúde aqui no Brasil falando: não adianta fazer lockdown, fechar as pessoas, porque a pulga vai levar, ou se todo mundo ficar fechado, ou no Brasil não é tão quente, o Brasil é mais quente do que a Itália, umas coisas ainda pensando muito mais no clima do que no micro-organismo, né? Exatamente. Então, assim, isso demora, né? Isso é muito recente. E mesmo a medicina baseada em evidências, que é uma sigla que a gente usa muito hoje em dia, né? Para falar da relação da medicina com a ciência, isso é da década de 1990, né? Essa insígnia. Claro que ela vem sendo desenvolvida ali, né? Os ensaios clínicos, eles entram mesmo para a medicina ali década de 40, 50, 60, né? E em 1990 a gente se dá conta do que é isso. E dá esse nome, mas é muito mais recente do que as pessoas costumam ter a dimensão, né? Quando elas imaginam, elas acham que é uma coisa muito antiga, e não é. Então, é uma questão recente mesmo. E você falou uma coisa importante, a maior parte dos clínicos não é cientista, só tem um conhecimento teórico sobre a ciência, e às vezes superficial. E a maior parte dos cientistas hoje, nem sempre foi assim, mas hoje a maior parte deles não é clínico, né? E tem um conhecimento só teórico do que significa ser clínico. Não, e assim, eu consigo falar isso da pós-graduação. Grande parte de quem fazia mestrado e doutorado, pelo menos conterrâneos meus, podem me colocar nesse meio também, não sabe fazer ciência. Mesmo quem está fazendo. O que é uma hipótese, como que testa, como que faz, é um método difícil e que mesmo quem faz não consegue aplicar em outras áreas. A coisa mais comum que tem é cientista que está errado sobre outras áreas, porque para aquela área a pessoa não preparou a cabeça dela para como funciona aquilo. Inclusive a ideia de por que eu trago pessoas para conversar aqui, não sou eu que estou dando as conclusões. Sim, eu lembro que na época da pandemia teve um químico ganhador do Nobel que falou uma besteira enorme sobre virologia, né, porque... enfim, ele não tinha dimensão de uma coisa que para os virologistas é completamente banal, né? Então, realmente... Mas já era o cara que falava que o que causa AIDS não é o HIV, é o cansaço, são as drogas que as pessoas tomam e não sei o quê. Então, ainda o pensamento dos maus ares dando a doença, né? Sim. Então, essa é uma relação, né, que é recente, que não está dada, né, ela não é óbvia, não é direta, ela tem as suas complexidades, até porque a própria ciência tem as suas complexidades, né? A gente não tem hoje, depois de todas as guerras de demarcação da ciência, a gente não tem hoje uma definição universal que seja aceita por todos, né? Quem estuda isso acha que a melhor coisa é não definir, né? Acho que não tem como definir, não tem como criar essa fronteira, a gente vai ter que discutir caso a caso. E a gente tem, né, quando a gente estuda a história da ciência, a gente também tem essa dimensão do quanto as coisas mudam ao longo do tempo, né? Então, teorias extremamente aceitas no momento são completamente desconstruídas ou até esquecidas, né? Às vezes não é nem que você teve um grande embate, mas as teorias simplesmente desaparecem. Perde o apelo, né? Sim, e rápido, né? Eu tenho uma lembrança, por exemplo, da minha trajetória científica. Teve uma época em que a gente falava muito o termo endofenótipo, que era a ideia de que se você não tem uma relação direta entre um marcador biológico, uma alteração que eu consigo ver num exame de imagem do cérebro, ou alguma coisa no sangue que eu possa medir, e um sintoma psiquiátrico, né, um tipo de ansiedade, ou a própria tristeza que a gente vive na depressão, ou coisas assim, se a gente não tem uma ligação direta, a gente teria que procurar alguma coisa no meio do caminho, né? Então, alguma coisa que a gente pudesse explicar por aquela interação gene-ambiente, né? Então, pela ideia de que você tem um material genético que codifica proteínas que o seu organismo produz, que interagem com o ambiente onde você está e que vão determinando como as suas células vão funcionar. Então, se a gente não consegue pular daqui para o sintoma, a gente vai ter alguma coisa no meio do caminho, né? Que vai ser determinada pelos genes, que a gente vai conseguir fazer essa relação e que vai estar, de alguma forma, associada ao sintoma. E aí tem uma época que explodem os estudos de gêmeos, né? Porque a busca por endofenótipo, se achava que o melhor estudo para fazer isso era a comparação de gêmeos idênticos com gêmeos que não são idênticos, mas que compartilharam o mesmo ambiente uterino, né? Até certo ponto. Vamos diferenciar o que é ambiente do que é DNA, comparando quem compartilha o mesmo DNA com quem compartilha o mesmo ambiente. Exatamente. Isso desaparece. Assim, a gente para de falar esse nome.
E é uma coisa impressionante, assim, você vai 2 anos seguidos em congresso que só se fala nisso e de repente ninguém mais fala nisso. Por quê? Tipo NFT hoje em dia. Porque os estudos de gêmeos são extremamente difíceis de ser feitos, né? Requerem muita organização, porque você tem que ir atrás dessas pessoas, elas têm que aceitar participar do estudo, né? Então é uma coisa muito complexa. E eles não encontram nada, né, que seja muito significativo. E vários dão inclusive, resultados negativos. Né? Então, quando isso acontece, a gente tem algo que parece que vai ser uma grande tendência na ciência simplesmente desaparecendo. Isso é uma coisa que eu vi no meu tempo de vida, né, nos meus 20 anos de experiência com ciência. Então, você vê que é muito rápido. Né? Então, coisas que você acha que são muito claras hoje podem não ser daqui a 2 anos. E as pessoas não costumam ter muito essa dimensão, e às vezes quando elas se aproximam disso, elas se sentem até muito angustiadas, né? Porque uma das grandes perguntas que eu recebo normalmente quando eu vou falar publicamente dessas questões é: mas como é que a gente vai saber o que é a verdade? Né? Como é que a gente vai saber o que é certo? É muito difícil viver com esse desconforto. Então, a questão dos antidepressivos é essa, né? Voltando aqui para a sua última pergunta, né? Os antidepressivos, primeiro que a gente não assumiu de partida que poderia existir uma substância com efeito antidepressivo, tá? Isso não era dado. Então a gente já tinha 2 especialidades médicas diferentes, já tinha a neurologia tratando do cérebro, dos nervos, da medula, né? Enfim, uma base biológica mais clara, e tinha a psiquiatria, que tratava dessas condições que para a maioria delas a gente não encontrava uma base biológica, né? A gente só via manifestações. Então a gente cria a psiquiatria, que não por acaso o mito fundador da psiquiatria é na Revolução Francesa, né? Então nas discussões humanistas, né? Na discussão de se aproximar mais de um pensamento racional, menos místico, menos religioso, né? Então ela nasce ali numa tentativa de compreender essas manifestações. E ela já nasce, é curioso, assim, se você lê os textos do Felipe Pinel, né, que é quem acaba sendo escolhido para ser o fundador da psiquiatria, ele já tem, assim, uma necessidade classificatória, né? Então ele assume o manicômio, ele já fica lá desesperado querendo classificar, né? E já a tentativa de criar essas classificações a partir de métodos estatísticos, né? Então ele já usa esse termo, né? A gente vai usar a estatística para entender como separar essas manifestações que a gente vai chamar de transtornos psiquiátricos, né, atualmente, na época se chamava mais de doenças mentais mesmo, e como é que a gente vai classificar, dividir essas pessoas para começar a estudar isso. Então a gente já tem um ímpeto ali, né, de trazer aquilo para uma explicação racional, porque até então a maior parte dos grandes manicômios são geridos ou por pessoas leigas, né, que não têm formação, ou pelas ordens religiosas. Inclusive, Felipe Pinel se apropria de muita coisa que as freiras que cuidavam do manicômio que ele assumiu tinham criado antes dele, porque elas mesmas já tinham feito uma forma de classificação para separar as pessoas mais complicadas das menos complicadas, né? Então, a psiquiatria nasce assim. A gente tem... O próprio Felipe Pinel, ele não chega a ser tão focado em buscar a causa dessas manifestações no cérebro, mas isso vai se intensificando ao longo do século XIX, e você tem um momento ali em que os psiquiatras são acusados de estarem mais interessados no cérebro dos seus pacientes mortos, então eles ficavam lá nos manicômios esperando as pessoas morrerem para poder abrir a cabeça, para ver o que estava acontecendo no cérebro. Porque as pessoas que tinham essa visão, né, que procuravam pelas causas das manifestações psiquiátricas no cérebro, entendiam que antes de entender o cérebro, não havia o que fazer. A gente não ia encontrar formas de tratar realmente aquelas manifestações. Mas eu entendo esse ímpeto como biólogo, porque grande parte do conhecimento biológico vem da falha. Deleta um gene e vê o que não cresce. Ah, não cresceu o cabelo. Ah, é o gene Sonic Hedgehog. Ah, não cresceu asa. É o gene da asa. Não cresceu o olho. É o gene do olho. É assim como da neurociência, o pessoal atendendo na Primeira Guerra, quem era perfurado por projétil, né? Então... Ah, esse daqui perdeu a fala. Ok, por onde a bala passou? Ah, foi por aqui. Ah, então... Essa é a região que pensa nisso, né? A gente depende muitas vezes daquilo não funcionar para você saber qual era a função daquela região, né? Então eu vejo um pouco do apelo aí do cérebro do paciente morto, desprezando todo o desprezo que aconteceu antes disso, né? O próprio Felipe Pinel, ele tinha mais uma ideia do que vai ser chamado de tratamento moral, né? Uma ideia de que se você oferecer um ambiente organizado,
Tinha muita coisa naquela época de que tinha que ser muito bem arejado, né? Janelonas, um ambiente branco. Tinha que comer bem, dormir bem, tal, né? Tinha que ter atividade durante o dia. Então, essa ideia de que se você higienizasse, de certa forma, o ambiente, que aquilo resolveria, né? As manifestações das doenças psiquiátricas, e ele falha miseravelmente. Aí, depois a gente tem essa fase ali, que é a tentativa de buscar a solução no cérebro, que também falha miseravelmente. A única coisa que a gente consegue ali é separar algumas coisas que vão para o campo da neurologia, como, por exemplo, a neurosífilis, né, que são as manifestações tardias da sífilis que se encontram uma base biológica para aquilo. Mas você não tem muito ganho, né? E os manicômios estão ficando cada vez mais lotados, até porque você tem simultaneamente um processo de evolução industrial, o ambiente urbano está ficando mais hostil, mais inóspito, né? Você tem inúmeras questões relacionadas à aglomeração de pessoas num ambiente inóspito, como né, o que recebia as pessoas que vinham do campo para trabalhar como operários nas fábricas, né? Então, isso vai piorando a condição. As pessoas vão ficando cada vez com mais dificuldade de se adaptar a esses ambientes e muitas delas vão parar dentro dos manicômios. Então, a gente tem um crescimento da população dentro dos manicômios, ao mesmo tempo que você não tem nada para oferecer, né, de muito efetivo. E aí a gente chega ali no começo do século XX e veja, o advento da psicanálise, que é uma coisa muito transformadora para a psiquiatria, ele é desenvolvido fora dos manicômios, ele é desenvolvido por um neurologista, inclusive neurofisiologista que trabalhava com a plísia que você trouxe, né? Freud trabalhava com a plísia, ele era um neurofisiologista, ele queria saber como os neurônios funcionam, as primeiras teorias dele eram uma tentativa de explicar o que ele observava na clínica a partir de conceitos fisicalistas, né? Ele fala de energia, de quantidade, fala de neurônio, né? Mas neurônio de um ponto de vista metafórico. Então, você vê que a gente tem essas tentativas acontecendo fora dos manicômios, mas dentro dos manicômios você tem buscas ali que causam muito sofrimento, né? Tem coisas de banho frio, banheira com gelo, ficar rodando numa cadeira até ficar enjoado. Tem umas coisas realmente que se aproximam da tortura, né? Apesar de que talvez as pessoas que aplicassem achassem que fosse outra coisa, que elas realmente estavam tentando genuinamente tratar as condições relacionadas às doenças mentais. E aí você chega no começo do século XX, né, num ambiente em que os manicômios estão lotados, em condições extremamente insalubres, com alternativas de tratamento, que são insulinoterapia, eletrochoque, e a hibernação forçada, que era, naquele momento, a farmacologia já tinha encontrado anestésicos, né, que não são exatamente os mesmos que a gente usa hoje, mas foi uma das primeiras coisas que a farmacologia conseguiu desenvolver a partir do momento que a gente estava melhor em sintetizar e isolar substâncias químicas, né, para aplicações práticas de diversas naturezas. Porque do ópio e de outras coisas já vinha essa noção de anestesia há séculos, né? Sim, sim. Mas o ópio, ele vinha ele era meio um fitoterápico, né? Se você pensar, não era substância isolada, isso vai se modificando, né? A química vai ficando melhor em relação a isso. E as primeiras coisas que surgem, entre elas, tem os anestésicos. Então, você tem um tratamento que é a hibernação forçada, com ou sem hipotermia. Que é dopar a pessoa. E sabe que no imaginário atual, às vezes a gente até encontra isso, aquela pessoa que está sofrendo e diz, me põe para dormir, né? Eu acordo daqui a uma semana, como se nesse período fosse acontecer algo muito transformador e ela fosse acordar bem, que na verdade eu quero pular essa fase de sofrimento, né? Então esse imaginário existe até hoje. Isso realmente era feito, né? As pessoas eram colocadas para dormir durante uma semana, eram super alimentadas. A hibernação forçada às vezes era feita junto com a hipotermia, então as pessoas eram enroladas, tem até fotos disso. As pessoas eram enroladas em bandagens frias, elas ficavam parecendo uma mumiazinha, assim. Sério? Isso existia. E aí no meio disso, né, de encontrar substâncias para hibernação forçada, a gente encontra, e aí é uma história interessante, é um médico do exército que percebe que uma substância que tinha sido criada meio para ser um antialérgico tem um efeito interessante no ponto de vista de sedação, né, e de diminuir a reatividade da pessoa. Então ele olha para aquilo e fala, isso aqui pode ser um anestésico, né? Aí esse anestésico, alguém fala, mas tem a tal da hibernação forçada, a gente pode usar esse anestésico. Aí lá no hospital, lá na França, 2 psiquiatras, né, o John Delay e o Pierre Deniquet, eles começam a olhar para aquilo e eles falam, talvez tenha algo aqui. E aí, reza a lenda que
a enfermagem do hospital psiquiátrico se dá conta que ali tem algo muito valioso, porque aquele efeito, né, de usar aquela substância na hibernação forçada faz algo muito diferente do que eles tinham visto. Chamam a atenção do Jean Delay e do Pierre Deniquet e eles falam, bom, podemos estudar isso aqui. E assim a gente descobre a clorpromazina, que é o nosso primeiro antipsicótico. Isso é extremamente transformador para a psiquiatria, porque, veja, até então não estava claro que a gente ia ter uma psicofarmacologia. Né? Além, claro, as drogas de efeito, né? A gente sabia do álcool, sabia da ópio, os estimulantes, né? Mas a gente não tinha a ideia de que a gente ia encontrar uma substância que realmente ia tratar, né, as doenças mentais. Então, aquilo é extremamente transformador, aquilo abre as portas, né, para a discussão da psicofarmacologia, inaugura a psicofarmacologia. E aí, naquele momento histórico também, a gente tem muita empolgação com isso que está sendo descoberto, né? Porque junto com a descoberta da clorpromazina, estão sendo descobertas várias outras substâncias. Que são terapias milagrosas, né? De repente, quem ia morrer de infecção, como foi por milhões de anos, tá curado, né? Então, vamos conquistar o mundo na base da síntese de novos compostos e tudo vai ser tratável, né? Exatamente. Então, você tem essa empolgação, então você começa a ter síntese de substâncias muito próximas entre si, na tentativa de encontrar outros usos para elas, né? Então, você tem uma explosão disso, e antes da gente ter uma regulação tão rígida quanto a gente tem hoje para o teste desse tipo de substância. Sim, né? sim. Então, além de você ter muita substância, ainda testa muito rápido, porque não existe muita barreira, e faz muita coisa que não deveria também. Justamente né? por isso que criaram as barreiras depois, né? Sim, Deixa eu trazer um outro aspecto para isso, que eu tô supondo que aconteceu aí, você me conta se é o caso ou não. Porque muitos termos que você me deu ressoam com coisas bem complicadas. Os manicômios, a condição de pegar as pessoas que estão criando problema na sociedade e internar elas. Eu ainda quero ter uma conversa aqui sobre o manicômio de Minas Gerais, que foi um problemão no Brasil, de Barbacena. Mas não necessariamente levando para esse lado. As pessoas sendo internadas, e aí médicos e outros profissionais aí querendo medir, quantificar, calcular as estatísticas, ver o cérebro dessas pessoas. Isso me soa muito com o começo da eugenia como ciência ali. No sentido de, os primeiros estatísticos eram eugenistas, Fischer vai lá e bola todo o conceito de teste, de distribuição e outras coisas, para calcular quem que desviava dos bons genes, essa noção de que um gene vai gerar uma causa, e se você tirar quem tem esses genes da população, você tirou as causas. Então, muita coisa que você me contou, não necessariamente todo mundo aí estava aplicando, mas parte desse movimento de internar todo mundo, tirar da sociedade e confinar, era ressoa com esse movimento. E de repente, se nesse meio tempo você descobre que drogas tratam isso, essas pessoas, eu imagino, deixam de ser os indesejáveis e passam a ser só os não tratados. E uma hora a gente vai achar uma coisa que vai dar para isso, ele vai virar um bom cidadão e a gente pode devolver esse bom cidadão para a fábrica para ele continuar produzindo bem. Tem isso? Tem. Olha, a história da psiquiatria é muito vinculada à história da eugenia. Isso não há dúvida, né? A teoria da degenerescência, que prevaleceu durante muito tempo e foi quase hegemônica, assim, e os psiquiatras não podem dizer que não foi, né? A eugenia estava ali, incrustada em todas as teorias psiquiátricas do século XIX. A evolução humana estava ali também juntinho com isso. A parte biológica estava toda abraçando aí. Sim. Então, a teoria da degenerescência era essa ideia, né? Que você tinha genes ruins que levavam as pessoas a desenvolver transtornos psiquiátricos graves que tinham característica evolutiva, né? Tanto que a gente dava o nome para alguns deles de demências. Né? Eles não são demências como as demências que hoje a gente usa né, aplica na neurologia, mas era essa ideia, né? De que você tem uma condição que de alguma forma degenera o cérebro ao longo do tempo e que isso teria a ver com genes ruins, que naquela época eram totalmente associados com o que hoje a gente chama de minorias, né? Então, grupos raciais, enfim, qualquer coisa que fosse diferente. Então, sim, isso está extremamente ligado, a eugenia faz parte da história da psiquiatria, é indissociável. E tem também, quando chega, né, a clorpromazina ao cenário, a gente tem um deslumbramento com essa medicação, tanto que a clorpromazina não é uma droga ruim, mas muita gente ela tem uma reputação muito ruim, porque na época que só existia ela, os psiquiatras aplicaram aquilo de uma forma... Se você só tem um martelo, até parafuso é prego, né? Exatamente. Além de usarem para muita gente, usaram doses absurdas, e aí um dos primeiros escândalos da psiquiatria são os efeitos de longo prazo das medicações do tipo antipsicótico, que são as discinesias tardias, que são coisas,
né, muito terríveis, porque a pessoa fica com um movimento involuntário, né, que é extremamente disruptivo, e fica com isso, Quer dizer, né, você ou deu até uma o dose parkinsonismo enorme num secundário. período e essa pessoa depois, dali 10, 20 anos, vai ter problema para se mover ou outras coisas por causa que ela foi por causa do tratamento. Por causa do tratamento. Nossa. Sim. Então, isso aparece, né? Então, é um dos primeiros escândalos, mas antes, né, da gente saber desse lado ruim, a gente está ali muito deslumbrado, criando inúmeras substâncias ali correlatas da clorpromazina. Vai dando e vai vendo o que faz. Vai dando que vai vendo o que faz. E a clorpromazina, nesse primeiro momento, hoje ela é uma droga muito barata, mas naquela época ela era uma droga muito cara, né? E aí, num manicômio da Suíça, um médico que tem ligação com a indústria farmacêutica, com uma indústria farmacêutica específica, que está testando sempre novas substâncias, recebe, né, um análogo da clorpromazina que promete ser uma clorpromazina mais barata. E aí ele testa ali na população do manicômio e ele descobre, nesse primeiro momento, que como antipsicótico, ele funciona bem ao contrário, né? Então ele deixa algumas pessoas muito agitadas, aí ele interrompe, né, esse teste. Ele sabe disso também pela anotação da enfermagem. Eu estou falando porque a enfermagem é importante na psiquiatria e várias observações, né, da equipe foram importantes para a gente conhecer mais sobre as doenças mentais. Então, ele interrompe esse primeiro teste e naquele momento, a ideia de um antidepressivo não existe, né, porque, depressão não era uma doença comum, não porque depressão não era uma doença comum, né? Não porque as pessoas não ficassem com o que hoje a gente chama de depressão. É que esse conceito não existia nesse formato que a gente usa hoje. Não era uma condição reconhecida, né? E não era a nossa forma de expressar sofrimento também, né? Porque quando a gente pega um nome e joga na cultura, a cultura absorve aquilo, se apropria daquilo e faz um uso próprio daquilo, né? É tipo hiperfoco hoje em dia, né? Não, isso é meu hiperfoco, isso é meu hiperfoco. Exatamente. Na minha época era nerdice. E já teve outros nomes antes. Sim, exatamente. Então, naquele momento, você não tem essa ideia da depressão como um quadro frequente. Você tem a ideia de que existe um quadro chamado depressão, ele já existe, mas é um quadro extremamente grave, que é considerado, né, uma coisa extremamente biológica, mas muito raro, né? Então fica uma discussão, mas será que vale a pena um remédio para isso? Sim. Porque o negócio Parte é muito do raro. extremo para reconhecer um espectro, né? Exatamente. E existiam os quadros reativos, que hoje a gente chama de depressão, mas que eram entendidos, isso é mais psicológico, né? O tratamento disso não vai ser biológico, porque provavelmente não é dessa natureza. O que a gente chama hoje de transtornos mentais comuns, né, na primeira metade do século XX, não eram entendidos como doenças mentais. Era um jeito diferente de olhar para aquilo. E aí começa uma discussão, será que vale a pena, será que não vale a pena? E em algum momento ali, os executivos da indústria farmacêutica se convencem que aquilo vale a pena e contatam de novo esse psiquiatra para fazer um novo teste, dessa vez como antidepressivo. Então, você veja que a gente descobriu o efeito antidepressivo sem absolutamente nenhuma informação sobre o cérebro. Sim. Né? Nenhuma questão neurofisiológica, não existia nada dessa natureza. É puramente, a gente foi testando e uma hora achou, né? E precisou de alguém ter essa hipótese na cabeça para ela conseguir ser observada, porque se ninguém tivesse pensado nisso, aquele remédio ia morrer, ninguém nunca mais ia usar, falhou, não deu certo. Esse conhecimento só foi valioso dentro desse contexto, né? Isso, porque alguém teve talvez exista a possibilidade de uma medicação que nos ajude com depressão, né? E justiça seja feita, o Roland Kuhn, que faz essa descoberta, ele nunca achou que depressão era aquilo que o antidepressivo tratava. Ele nunca achou que a depressão seria resumida àquilo que o antidepressivo fazia, né? Mas ele observa aquele efeito e ele é o grande responsável pela descoberta dos efeitos da imipramina, né? Ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, a gente tem outras substâncias sendo testadas, e nos Estados Unidos, inclusive, o ambiente é até mais propício, porque a busca por substâncias de interesse comercial é mais intensa, né? E cabe mais dentro daquela cultura naquele momento. Então, você já tem medicações que são usadas para o tratamento da tuberculose, que, mais uma vez, você observa, né? Você trata uma enfermaria grande com várias pessoas com tuberculose, você dá o remédio, você percebe que as pessoas ficam alegrinhas, as pessoas ficam felizes. Elas não ficam, né? Não é que elas ficam extremamente felizes, mas você vê que tinha, né? Uma coisa, imagina uma enfermaria de tuberculosos, né? Das pessoas ali para baixo, de repente você tem uma coisa que traz uma luz. Então, começa essa ideia ali também de que você pode ter medicações antidepressivas. Só que as medicações que são tratadas para o tratamento da tuberculose, que tem efeito antidepressivo, elas são muito tóxicas, então elas acabam não vingando ali. Mas cria esse conceito de que, olha, de repente a gente pode achar uma classe de terapias aqui que vai ter esse efeito sem
sem essa consequência, né? Isso, mas elas acabam inaugurando, né, uma linhagem de antidepressivos, que são os inibidores da monoaminoxidase, que fazem frente aos tricíclicos, que é a família da imipramina, que foi descoberta na Suíça, né? Então, são duas famílias diferentes, duas formas de tratar diferentes. Isso, né? Que vem dessas tentativas e erros. O que é importante dessa história, né? Que eu até trago no livro. Veja que a gente não precisa conhecer nenhuma neurofisiologia, a gente não precisa saber absolutamente nada sobre o que o remédio faz, e a gente vê esse efeito, né? E desculpa, isso para mim é a condição da maioria dos medicamentos, principalmente dos mais antigos, né? Acho que quanto mais antigo o medicamento e mais difuso é o uso dele, menos a gente sabe sobre o mecanismo de ação, né? Onde que o ibuprofeno age, onde a dipirona age, o que o ácido salicílico faz de verdade. Putz, vai medindo as consequências, mas, né, o mecanismo molecular ali tem trocentos, inclusive, né? Inclusive, assim, se a gente for levar a coisa ao extremo e analisar de uma forma muito rigorosa, o que a gente chama de ensaio clínico duplo cego controlado é uma tecnologia, não é uma ciência. Né? É uma tecnologia porque é a aplicação de um método para você tentar estimar um efeito de uma substância. E uma breve intromissão minha aqui na explicação. Estudo clínico duplo cego é o tipo de estudo onde você quer testar o efeito de um tratamento, de uma vacina, de um medicamento, e aí você define grupos de pacientes que são sorteados para quem vai receber o tratamento ou quem vai receber um placebo, que é alguma coisa parecida com o tratamento, mas que não trata de fato, e nem os pacientes, nem quem está monitorando isso, como os médicos responsáveis, sabe para que grupo que os pacientes foram sorteados. Assim as pessoas vão reportar o que elas estão sentindo, sem saber se elas estão tomando ou não o tratamento, e quem está acompanhando esses pacientes vai reportar o que eles estão observando, sem saber se os pacientes estão sendo tratados ou não. É meio tido como o padrão ouro do como se testa uma nova terapia para saber o que funciona ou não funciona. E na psiquiatria, essa tecnologia, ela encontra algumas dificuldades que são diferentes de outras áreas, né? Então, quando você quer avaliar o efeito de um remédio para pressão arterial, é muito mais fácil, né, você criar uma medida objetiva de pressão arterial do que você criar uma medida objetiva do quanto você está triste hoje. Inclusive, para dar o contraponto, né, às vezes você arruma um sintoma que você vai medir ou um parâmetro e você trata o parâmetro e não a condição inicial, né? Você pode ter medicamento que, por exemplo, sei lá, não estou dizendo que é o caso dos que a gente usa hoje em dia, mas você pode ter durante o desenvolvimento um medicamento que trata o colesterol no sangue, altera o índice de colesterol, mas que não resolve o problema que o colesterol causa no coração depois, né? Isso inclusive aconteceu, né? A indústria, ela foi criando medicações cada vez melhores em tratar o colesterol e descobriu que algumas delas não alteravam mortalidade por evento cardiovascular, né? E teve que abandonar essas medicações. Exato, né? Você vai medir a fumaça, mas você não necessariamente está resolvendo o fogo, né? Então, mas você tem que ter uma medida para saber, para avançar mais rápido o que você está vendo, né? E comportamento é uma coisa infernal de medir, né? Pois é, então a gente acaba assumindo essa tecnologia e tinha que assumir mesmo, porque na nossa relação com a indústria farmacêutica a gente precisava, né, de colocar esse anteparo, não dava para deixar a indústria falar que o remédio faz isso sem... Senão você voltava pro xarope com cocaína que cura tudo, né? Que a pessoa quando toma tá felicíssima. Exatamente, com heroína, né? Heroína já foi remédio para tosse de criança. Então, heroína, é verdade, né? Então, a gente assumiu essa tecnologia, tinha que assumir mesmo, mas existe uma confusão, né? As pessoas acham que a aplicação da tecnologia resolve a questão científica. Isso não é verdade, porque quando a gente faz um ensaio clínico duplo cego controlado, mesmo que ele seja positivo, a gente não tem nenhuma garantia de que o remédio é o que produziu aquele efeito. Tanto que a gente precisa de mais ensaios clínicos, a gente nunca confia em um só. E depois acompanha, né, os pacientes que estão tomando aquilo para ver o que está acontecendo de fato, né? Exatamente. Então, ela é uma tecnologia limitada e na psiquiatria, quando a gente usa escala de gravidade, que é basicamente dar um número arbitrário, eu chamo ficar triste uma vez por semana de tristinho, chamo e dou nota 1. Chamo ficar triste 3 vezes por semana de tristonho e dou nota 2. E aí vou criando essa graduação na minha cabeça, né? Isso tem uma questão, né, que é quando a gente faz esse tipo de gradação arbitrária, a gente não tem nenhuma garantia de que o que eu chamei de 3 menos 2 é igual a 1. Esse tipo de aritmética
com uma coisa criada arbitrariamente, não como uma medida sólida, né, que vê lá miligramas por decilitro, quando a gente faz isso, usar a aritmética para tratar esses números é muito complicado e, a rigor, errado. Só que a gente não tem outra opção, então a gente faz uma certa aritmética. E a aritmética básica é efeito de antidepressivo menos efeito placebo. Só que, diferente de outras áreas da medicina em que você tem uma chance de ter medidas, né, que realmente dão estimativas que podem ser usadas para fazer uma certa aritmética, a gente não consegue separar, quando a gente faz essa redução, né, efeito antidepressivo menos efeito placebo, essa diferença não é o efeito do antidepressivo. Porque a gente não consegue isolar isso. Isso daí é o antidepressivo, mais o que a pessoa acha que ela tá tomando, ou como ela acha que ela tem que sentir, mais o acompanhamento médico que ela não tinha antes e agora passa a ter, mais o fato dela se descobrir com uma condição e querer resolver aquilo, mais 500 outras coisas, né? Exatamente. Tanto que uma das discussões, né, surge ali, no começo dos anos 2000, essa ideia de que antidepressivo não funciona. Porque se você for olhar com rigor as comparações de antidepressivo versus placebo, você vê que a diferença é muito pequena. Principalmente se você considerar todos os estudos, inclusive aqueles que não foram publicados, né? Porque existe aquele mecanismo do viés de publicação, que você tende a publicar só o que aponta um bom resultado, é, né? Bom, então se você pegar todos os estudos registrados, que no mundo dos ensaios clínicos a gente tem essa coisa do pré-registro, né? O que é uma coisa fundamental. Sim, exatamente, para evitar que seja explorado esse tipo de viés de publicação. Quando a gente olha para todos os estudos registrados, a gente vê um efeito pequeno. Para te dar o que é o viés de publicação, pode ser o seguinte: eu desenvolvi uma droga nova que eu quero falar que ela cura problemas no coração, eu testo ela 20 vezes em 1.000 pessoas e só publico um desses estudos onde eu vi o efeito e ignoro os outros 19 onde não funciona. E aí nesse foi por sorte que eu vi o resultado. E se eu não tiver que publicar os outros 19, ninguém vai saber que eu estava testando dessa forma. Esse é o viés que a gente está falando. Exatamente. E quando você olha para todos os estudos que foram feitos com antidepressivos, o que você vê é que a diferença entre o efeito do remédio e o efeito placebo é pequena. Não é que ela é inexistente, mas ela é pequena. E aí, toda uma série de autores entende que isso quer dizer que antidepressivo não funcione, né? Só que eu não concordo com isso, e muita gente não concorda, por conta da experiência clínica, né? Por mais que a gente se baseie nos ensaios clínicos para exercer a nossa prática, a gente tem uma vivência prática. Eu já vi remédios que foram propagandeados com efeito, aí eu vou lá na prática e falo, putz, mas não tô vendo esse efeito, você abandona, e você vê que vários colegas abandonam. Então, se a coisa não tem um efeito prático, no fundo, às vezes ela não se sustenta, não é que a indústria, ela tem as suas questões. A própria aplicação vai fazer uma filtragem, né? E a indústria farmacêutica tem as suas questões, mas ela não consegue inventar uma fantasia dessa envergadura, né? Ela consegue explorar o que está sendo descoberto ali, consegue, né, como ela fez, por exemplo, com os analgésicos derivados de opioide, né, fortalecer a ideia de que a gente precisa tratar todas as dores, que deixar as pessoas sofrendo é uma coisa, e incentivar o uso de opioide, mas ela não consegue inventar o efeito do opioide. Ela consegue convencer mais gente a prescrever, mas não convencer mais pacientes que eles estão bem, né? Exatamente. Então, uma é a experiência clínica e outra é a limitação dos ensaios clínicos, né? Na verdade, o que eu acho que o Irving Kirsch, que é o pesquisador que começa nessa linha, fez, foi observar a limitação do ensaio clínico, né? Então, o ensaio clínico é muito limitado e o fato a gente não consegue isolar efeito de antidepressivo. Toda vez que eu dou antidepressivo, eu estou vendo um monte de coisa junto. Mas a prática clínica e os ensaios clínicos indicam que tem uma pequena diferença ali com o efeito placebo que justifica o seu uso clínico. Então, sim, eles fazem diferença. E a gente vê isso, né? Se você pegar psiquiatras que têm um histórico anterior, né? Que estavam ali antes da década de 80, eles vão falar... A gente tinha pessoas com pânico que não saíam de casa e que a partir do momento que chegam os antidepressivos com efeito em ansiedade, que tratam pânico, essas pessoas saem de casa. E antes a gente podia fazer terapia 5 vezes por semana e essas pessoas não saíam. Então, essas pessoas viram esse efeito, né? Então, por mais que não seja científico, do ponto de vista de que não foi um estudo controlado, né, é um efeito que não pode ser recusado e que a gente sabe que os antidepressivos sim funcionam. Eles não são bala de prata, não são medicações milagrosas, não resolvem todas as depressões no mundo. Para algumas pessoas eles não funcionam, têm os seus problemas de efeito colateral, né? Eles têm uma indicação, a gente não vai deixar de usar antidepressivo. Quero puxar 2 ganchos aí, um longo que eu vou deixar para daqui a pouco e um pequeno antes. Para diabetes, que é uma condição muito mais fácil de mensurar, por exemplo, quanto tem de açúcar no sangue depois de uma refeição,
depois que você começa a ter tratamentos como a insulina, você descobre que apesar do sintoma de todo diabético ser parecido, a causa pode ser bem diferente. Então vai ter gente que responde à insulina, vai ter gente que não responde, porque não produz insulina, e se você dá insulina o corpo reage, outros não percebem a insulina que o corpo produz, e para esses não adianta dar. Então, à medida em que vai aparecendo o tratamento, você vai descobrindo que aquele balaio que você chamava de uma coisa só que é diabetes, na verdade é feito de vários tipos de diabetes diferentes, às vezes dezenas ou mais, né? Porque você consegue agora, por mecanismo, pensar cada grupo que foi parar nesse mesmo balaio. Não pode ser o caso com os antidepressivos, você ter a depressão como um grande balaio que tem N condições diferentes que levam as pessoas para um grupo comum de sintomas, e agora com os antidepressivos você vai pensando quem tinha o problema que aquele antidepressivo trata ali dentro? Então, não. Porque o que o antidepressivo faz não é a causa da depressão. O que ele modifica não é a causa da depressão. Por favor. Quando surgiram as primeiras teorias, né, sobre a origem serotonérgica ou noradrenérgica da depressão, o nome é teorias monaminérgicas, elas surgem a partir do efeito dos inibidores da monaminoxidase e dos tricíclicos, que são os primeiros antidepressivos que a gente descobre, né, são realmente potentes. Então, a partir do efeito dos remédios se criam essas teorias. As próprias pessoas que criaram essas teorias diziam que isso era errado. Diziam, a gente está fazendo isso, a gente está teorizando aqui, mas cuidado. Por quê? Você usou o exemplo do café. Você tem alguma coisa errada no cérebro que o café corrige? Boa pergunta. Eu tô preocupado com o tratamento só. Não sei se tem condição ali pré-existente. Mas não, eu quero o efeito dele. Sim, e eu fico que ele vai fazer independente Hoje em dia ele trata a minha dor de cabeça, que ele causou. Mas originalmente não. Mas assim, as substâncias elas têm efeitos mesmo que elas não estejam corrigindo nada errado. Né? Então, quem criou essas teorias já sabia disso, né? E eles falavam, isso aqui é um exercício retórico, a gente está aqui, né, criando essas teorias, vamos investigar isso aqui, mas a gente não está dizendo que isso é a causa da depressão. Só que isso ganha tração, né? Isso vai para a cultura, isso é explorado pela indústria farmacêutica, e na década de 80, a gente tem medicações que chegam ao mercado, que são os inibidores seletivos da recaptura de serotonina, que são baseados nessas teorias. Então, existia uma briga. Será que é serotonina ou será que é noradrenalina? Ninguém sabia o que era. Aí começa a criar drogas específicas para noradrenalina e específicas para serotonina. Só para explicar, os inibidores da MAO, que são os inibidores da monoxidase e os tricíclicos... Aquelas duas famílias que você descreveu inicialmente? Isso, eles atuam em 3 neurotransmissores, serotonina, noradrenalina e dopamina, que são as monoaminas, que são moléculas super simples. Elas chamam monoaminas porque elas são literalmente um aminoácido com penduricalho. Tá? Então, eles alteram, né, a disponibilidade especificamente desses neurotransmissores. Então, neurônios estão usando 3 coisas diferentes para conversar, cada um desses intervém num tipo de conversa aí. Exatamente. Aí, as teorias são, por que não dopamina? Dopamina é meio circunstancial, é porque ela está começando ali a se levantar a hipótese de que ela tem a ver com esquizofrenia, que é outra doença, então ela meio que já tem dono. E eles apostam ali que vai ser serotonina ou noradrenalina. E começa uma disputa, né, para entender, mas será que é serotonina ou será que é noradrenalina? Você começa a criar substâncias seletivas. Em vez de pegar as 3 monoaminas, você quer que pegue só uma ou só outra. Por isso o nome, inibidores seletivos de recaptura de serotonina. E criando essas substâncias, você chega nessa família dos inibidores seletivos de recaptura de serotonina, que são um grande sucesso. Não porque eles sejam melhores que os tricíclicos ou os inibidores da monaminoxidase do ponto de vista de eficácia, mas porque eles são mais seguros. Né? Inibidor de monaminoxidase é uma desgraça, não pode comer queijo, não pode comer chocolate, porque senão você pode ter síndrome serotonérgica. Tricíclico você não pode usar se você tem glaucoma, pode dar arritmia cardíaca, seca a boca, dá um... Então, são drogas muito mais complicadas do ponto de vista de segurança e efeito colateral. Então, chega no mercado o inibidor seletivo, que é muito mais seguro, apesar de não mais eficaz. E isso, né, cria um grande boom. Quando isso acontece, essa ideia de que a serotonina seria a causa da depressão parece fazer todo sentido. Por quê? Porque você criou uma substância que atua exatamente em cima daquilo que você falou que causava depressão e ela funciona. Então, pronto. Depressão é falta de serotonina. Só que depressão, que nem você falou, primeiro que é um grande balaio, né? Tem de tudo ali, a gente está dando nome a partir do que a gente observa que é o sintoma, a partir do relato do paciente, do que o médico ali na relação com o paciente sente, do que a família diz, enfim. Então, esse resultado final pode ser 1000 coisas diferentes.
Agora, tem uma discussão, né? Eu não sou da turma que acha que a gente vai encontrar a base cerebral para a maior parte dos casos de depressão. Eu acho que não. Eu acho que para os transtornos mentais comuns, principalmente, que são diferentes dos transtornos mentais graves, esquizofrenia, bipolar, mas eu acho que para os transtornos mentais comuns, o mais provável, na minha opinião, exercício de futurologia, não estou escrevendo na pedra, mas no meu exercício de futurologia, a gente não vai encontrar base biológica. Para alguns casos vai? Vai. Para alguns casos vai, mas eu acho que é para alguns casos. Tem pessoas que são mais empolgadas, que vão dizer que a gente vai encontrar para muitos deles, mas que vão ser dezenas de causas diferentes. Mas o que a gente sabe? Nenhuma delas, ou pouquíssimas delas, tem a ver com serotonina. Porque não existe falta nem excesso de serotonina para a maior parte dos casos de depressão. Existe ali um alelo que codifica um jeito de o receptor de serotonina ser diferente, que pode estar associado um pouquinho mais... Pode, mas tem um monte de gente que tem esse alelo e não tem depressão. E tem um monte de gente que tem depressão e não tem esse alelo. Então, ele explica muito pouco da variação. Tem alguma relação? Pode ter, mas explica pouco. Então, ele não explica o fenômeno depressão. Por isso que não dá para dizer que depressão é falta de serotonina. Para mim também, vou dar uma outra condição, você me diz o quanto se transpõe para isso. Se a gente fosse falar, por exemplo, um gene para obesidade, ou um gene para a altura das pessoas, numa condição natural, sei lá, 20 mil anos atrás, você podia ter algumas pessoas obesas por uma condição genética, coisa assim. Mas a partir do momento em que está todo mundo com hiperdisposição de calorias, todo mundo confinado em casa, todo mundo circulando de carro só, sem se exercitar, todo mundo comendo ultraprocessado, que, como disse o Carlos Monteiro aqui, é um alimento desenhado para que você consuma mais do que você consumiria um alimento normal, o que por si só já explica um consumo maior de caloria. Muito mais gente vai ficar obesa, né? Então, obesidade tem efeito genético? Tem efeito de propensão? Tem, mas o que está deslocando todo mundo para ficar obeso é o ambiente e não a condição inicial. Assim como todo mundo tendo mais caloria, vai ficar todo mundo mais alto. Algumas pessoas seriam mais altas, mas você pode ter gente de 1,80 hoje que num outro ambiente alimentar teria 1,60 né, e o que levou ela para aquilo é ser filho de pais bem alimentados que também come bem. Pode ser o mesmo caso aí. A gente está vivendo um ambiente que cria mais condições que levam à depressão, ou onde a depressão é reconhecida mais fácil e isso entra no balaio também? Também a gente tem que separar um pouco as visões, né? A visão da medicina biológica, né, da medicina que hoje, né, se diz mais científica, que é mais apegada à base biológica, e da psiquiatria, que a gente chama de biológica, qual que é? É uma relação de interação gene-ambiente. Então, você tem um gene que produz a proteína, que faz a célula funcionar de tal jeito, que interage com o ambiente e faz a célula modificar do tal outro jeito, né? E no meio disso você tem epigenética, que são os controles de se aquele gene vai realmente produzir aquela proteína ou não, enfim. Então, tem gente que acredita que isso explica tudo, né? Então, a psiquiatria biológica, ela parte do princípio que isso explica tudo. E o que ela chama de ambiente é toxina do ambiente, estresse, trauma como cicatriz específica, né? Eu vivi aquela coisa naquela idade e aí a partir daquilo isso modificou meu funcionamento cerebral porque deixou essa cicatriz no cérebro que anos depois vai fazer com que eu reaja de forma X, né? Então, isso... Sofreu um acidente e toda vez que você ouviu aquele barulho você vai ter uma crise de ansiedade, por exemplo. Exatamente. E isso, levado ao extremo, é o determinismo biológico, né? Então, a ideia de que tudo que a gente faz, que a gente está falando hoje, as palavras que eu estou usando, foram determinadas biologicamente de alguma forma. A gente só não consegue recontar essa história e dizer exatamente por que eu estou dizendo esta palavra neste momento, porque a gente não conhece o suficiente de todas as variáveis envolvidas para chegar nessa conclusão. Então, isso é uma visão de mundo, tá? Que é diferente da que eu tenho. Essa visão do livro Determined, do Determinado agora, do Sapolsky. Do Sapolsky, que, assim, ele tem... Aquele curso da Stanford dele é maravilhoso. É maravilhoso. Eu indico pra todo mundo. Eu adoro aquele curso. Eu fico chocada que a pessoa que dá aquele curso fala que as coisas podem ser determinadas biologicamente. Mas, enfim. Mas eu entendo de onde ele vem tranquilamente, assim. Mas ele é um cara que até admite alguma complexidade, né? Pelo menos, assim, aquela ideia de que por mais que algo seja determinado, você pode não ter como medir por conta, né, da teoria do caos ali, da incerteza, isso é uma coisa que ele entende e defende e tal. Mas eu acho que essa é uma visão de mundo restrita, assim, né? Eu acho que existe outra coisa que não é da ordem esotérica, mística,
mas que, assim, a partir do momento que o ser humano virou um ser de linguagem complexa, né, esse determinismo biológico não cabe mais. Né? Eu acho que a gente não é só hoje o produto da evolução. A gente é também o produto da evolução, nós somos animais como todos os outros, mas algo mudou ali no meio do caminho e eu acho que não dá para ficar só em interação gênero-ambiente. Posso dar um exemplo grotesco aí nesse meio? Grotesco porque eu acho que ele não é compatível, mas ele ilustra grandes modelos de linguagem, né? Os programas de IA que estão na moda agora, como o ChatGPT e outra coisa, eles são processadores de palavras, basicamente. Então, a Átila e quem eu já entrevistei, tá? Não raciocinam, não pensam como a gente pensa, mas eles incorporam a relação entre as palavras, o que reflete sobre como a nossa linguagem funciona. E estão descobrindo agora que quando você pega um programa desses e você muda um aspecto do treino, ou incentiva ele a mudar um tipo de comportamento, todo o resto muda junto. Então, eu quero que você seja mais claro nas respostas, ou né, você treina para respostas mais elaboradas. Outras coisas que o programa faz também vão mudar. Então, só usando a nossa relação entre as palavras e a linguagem, já é uma rede tão imbricada que você mexer num ponto dela faz com que outras coisas aconteçam, mesmo para uma coisa que não raciocina. Colocando o raciocínio em cima disso, entendo perfeitamente como, né, tem muita coisa acontecendo junta pra gente poder falar, essa molécula fez esse comportamento, né? E você até falou, né, você falou da gente como máquina, e, assim, tem várias teorias, vários grandes mentes que discutem isso, né, se a gente poderia entender o cérebro como um computador ou não, né, se aquilo que ele faz é computável, né, se a gente consegue criar um modelo para o que o cérebro faz. E a gente sabe que tem coisas que o ser humano é muito bom para calcular e para decidir, e facilmente percebe para dizer aquilo é a resposta, que a gente não consegue fazer um computador responder, porque a gente não é computável, né, então existe essa questão. Eu acho que o cérebro ele pode ter até alguns aspectos computáveis, mas eu não acredito que ele seja computável. Você falou por que é tão difícil estudar o cérebro? Porque talvez o cérebro não seja simplesmente um processador de informação que ele recebe do ambiente e que cospe uma resposta. Talvez ele não seja simplesmente isso. Volto a dizer, não estou falando de nada místico esotérico, né? Eu estou falando, a gente sabe que existem fenômenos emergentes, né? A gente sabe da física, da química, né? Existem coisas que a gente não explica a partir do conhecimento de todas as variáveis que estão em jogo. Tem algum grau de aleatoriedade, tem algum grau de complexidade que faz emergir uma coisa ali que a gente não está esperando. E o cérebro parece ser um pouco, né, algo assim. Ele faz coisas que a gente não consegue explicar só conhecendo todas as variáveis em que ele está imerso naquele momento. E você pode dizer, vai ter gente que vai dizer, não, se um dia a gente conhecer, a gente vai conseguir, e vai ter gente, não, eu acho que não, acho que tem uma parte ali que não é computável, é de uma outra natureza que a gente ainda não conhece, que talvez a gente venha a conhecer, talvez não, e que por isso não dá para pensar no cérebro como uma simples máquina, por mais que ele tenha alguns aspectos computáveis, né, então não nego ali que o que mais se usa é codificação de imagem, né? Então, a codificação de imagem realmente parece ser uma coisa computável, mas não quer dizer que o cérebro inteiro seja computável. Ou que todos os processamentos sejam computáveis nessa chave, né? Sim, sim. Se você precisou de um supercluster de não sei quantos computadores para repetir o processo que um cérebro de 20 watts ou 60 watts, eu não lembro qual que é o consumo de energia do cérebro, mas é uma coisa de uma lâmpada, não é necessariamente a mesma computação que você está fazendo para a coisa trabalhar assim, né? Exatamente. E uma coisa, né, que eu sempre digo, a gente tem mistérios básicos, né? A gente não sabe como a gente armazena a memória. A gente não sabe. A gente sabe como é que se dão os processos de memória, a gente sabe o que acontece no neurônio, que você reforça ali certas conexões a partir do momento que você vive algo que tem um peso emocional. A gente consegue mostrar o efeito da emoção ali, né? As conexões que vão ficar mais reforçadas são aquelas mais associadas com emoção. Consegue impedir a formação de memória ou apagar a formação de memória em ratinho, em laboratório. Sim, a gente consegue fazer tudo isso, mas a gente não consegue dizer como é que a gente armazena a memória. Não consegue. Como é que a gente acessa? Por que a gente acessa dessa forma, né? O que muda quando você volta para ela, né? Sim, exatamente. Então, assim, tem algo acontecendo que é de uma natureza que não está dentro do nosso conhecimento científico atual. Não, nosso conhecimento, a gente não conhece tudo. A gente tem muito conhecimento, mas a ciência não explica tudo. Né? Então, isso que fica fora da explicação científica tem muito valor para a gente entender as relações humanas. Né? E também não estou dizendo, não vou ser teoria crítica radical e dizer que tudo é efeito da sociedade, também não.
né? Não acho isso, não acho que tudo é efeito da sociedade, que só dá para olhar para a sociedade, não precisa olhar para o biológico. Mas eu acho que a interação entre essas coisas acaba criando fenômenos que são extremamente complexos e difíceis de estudar. E qualquer explicação simplista, né? Então, a psicologia social tem muito isso, né? Tem muita gente séria na psicologia social, mas tem muita gente que faz coisas, né? Que fala aquela história do... Não sei se o Sapolsky usa esse exemplo, que estudaram o quanto os juízes davam sentenças contra o réu ao longo do dia e mostraram que perto da hora do almoço... Juiz com fome... Pois é, só que aí depois mostraram que, na verdade, esses réus que eram julgados perto da hora do almoço eram os que tinham advogados do governo e não advogados escolhidos por eles. Então, né, você vê que ali você estava tentando dar uma coisa meio simplista, né, para dizer, nossa, olha como tudo é inconsciente, como a gente tem, né, a gente é influenciado claro que a gente é influenciado pelo nosso humor local, mas no momento, né, a gente sabe disso, é uma vivência super comum, né, você tá ansioso e alguém não atende o telefone, a pessoa morreu, você tá calmo, ela só estava longe do telefone, né, todo mundo sabe disso, isso é claro, mas essas coisas simplistas, né, dizer então, o juiz vai sempre julgar contra, então todo julgamento deve ser contestado. Não necessariamente, né? Eu até sou, o Sapolsky, ele é antipunitivista, eu até sou dessa turma também, eu acho que a gente pune demais, eu acho que pune arbitrariamente demais em algumas situações, eu acho que só coisas muito graves realmente deveriam levar a encarceramento, né, enfim. Então, até sou da turma dele, mas eu acho que não é porque tudo é inconsciente e você não pode levar nada a sério, também não sou, né, de achar isso. Eu acho que, claro, tem uma arbitrariedade ali, mas ela não é totalmente, não é só arbitrariedade também, né. Então, acho que a gente tem que enxergar as coisas na complexidade que elas se apresentam e sabendo que é tamanha a complexidade que muitas vezes a gente não vai saber. Porque a gente tem uma limitação do próprio aparelho, né, cerebral. A gente tem uma limitação de compreensão. Talvez tenham coisas que a gente nunca vai entender. Para ir para o gancho maior agora. Então a gente está nessa situação em que você começa a ter as primeiras condições tratáveis com os antidepressivos e começa a ver as pessoas agora como pessoas não tratadas e não como um problema. Até onde você acha que isso pode ir? Até onde as condições que a gente tem da mente são ou vão ser tratáveis e até onde elas têm que ser resolvidas com o comportamento, com conversa, com terapia e não com medicamento, né? Você acha que conforme a gente for entendendo, já vi que não, assim, nem tudo vai ser tratável, mas o que não for tratável também vai ser resolvido com terapia? Então, eu sou da opinião que a gente precisa parar com essa ideia de que a gente vai resolver tudo, né? Até porque... Desculpa, cabe outra pergunta aí. Precisamos resolver tudo? Era bom a gente não sofrer com nada? Seria extinguir a experiência humana, né? Porque a experiência humana é uma experiência de sofrimento, é uma experiência complexa, é uma experiência de angústia, né? A angústia faz parte da vida. Então, é claro que a gente não vai resolver tudo, até porque a gente precisa dessas coisas, né? Todo mundo já viveu isso também. Às vezes, momentos de muita angústia são extremamente transformadores. É quando você toma uma decisão, quando você fala, nossa, preciso fazer algo, né? Você precisa passar por aquele vale do problema para chegar numa solução que você não buscaria, você não sairia do seu ótimo para procurar ela, né? Sim. Até porque, assim, o ser humano tem que lidar com a questão de que tudo pode ser perdido, de que não existe garantia, de que a gente morre, as pessoas que a gente ama morrem. São todas informações muito difíceis. Eu era 100% a favor de enfrentar isso até ter um filho. Não quero, não. Quando a gente tem filho, a gente acredita em anjo da guarda, pra poder rezar pro anjo da guarda pra resolver o nosso problema, né? E acho que eles são muito úteis, né? Como entidade ali abstrata. Mas, assim, a gente não vai resolver tudo. E tem muito... E você falou, né? Tratar tudo com terapia. Eu também não acho que é levar tudo pra terapia. E não acho que você precisa que aquilo seja um problema biológico pro remédio fazer sentido. Também não acho isso. Eu acho que remédio é uma ferramenta que a cultura inventou para esse nosso momento histórico. Então, a gente tem um momento histórico onde as pessoas têm um tipo de sofrimento que a gente chama de depressão, ansiedade. E a cultura inventou ferramentas para lidar com isso. Entre elas, tem lá os remédios. E os nossos remédios, todo o raciocínio psiquiátrico é do ponto de vista sintomático. Né? Então, quando a gente decide dar um remédio ou não, a gente avalia o contexto da pessoa, a gente avalia quem é a pessoa, mas no final, a gente está tentando buscar um alívio de um sintoma específico, né? Esse é o nosso raciocínio, é assim que os ensaios clínicos são feitos. Você tem um sintoma,
você tenta achar um remédio que traga algum alívio para aquele sintoma. Quer dizer, o sistema é desenhado para reconhecer sintomas, tratar sintomas, independente do que tem ao redor. Isso. Entre aspas. Mas é que assim, a maior parte dos psiquiatras, né, a maior parte dos colegas, é sério, a maior parte dos colegas faz um bom trabalho, e mesmo aqueles que são mais biologicistas do ponto de vista de como eles pensam, eles conhecem o contexto, eles sabem que é a pessoa, eles têm ideia de que a medicação é limitada, até porque eu sempre falo que a clínica não perdoa, né, se você quiser acreditar que remédio cura tudo, você tá danado na clínica, porque o terceiro paciente vai te provar completamente errado, e você vai ter que lidar com isso. Então, a gente leva essas coisas em consideração, a maior parte dos colegas leva, mesmo aqueles mais, com uma ideia mais biologicista, né? Então, o remédio tá lá e o remédio, a gente vai pensar nele do ponto de vista de intensidade do sintoma. Então, a gente tem um sintoma muito intenso que para aquela pessoa produz uma paralisia e dificulta que ela tenha acesso aos recursos dela próprio para sair daquela situação. Então, a gente vê aquela situação de paralisia, a gente tem esse recurso na manga, a gente usa para tentar tirar dessa condição. Aí você também já me explicou uma coisa que tinha ficado em aberto para mim, que era se a escala é relativa, como que eu sei que o 2 de uma pessoa é o mesmo 2 de outra? Aí você tá me dando, não, eu tenho um marcador que é a pessoa tá sendo impedida de fazer tal coisa, e esse é o meu critério de decisão. Esse é o meu critério de decisão, mas assim, o 2 de um não é igual ao 2 do outro. Não existe essa correspondência. Até por isso que a aritmética que a gente faz com escala é um problema, né? É questionável. Então, a gente tem esse recurso, a gente usa esse recurso como uma maneira de aliviar sintoma, e dentro desse contexto, eu acho que ele está perfeitamente bem colocado. Né? A gente realmente precisa. A vida não para, o mundo não espera. Então, uma pessoa em sofrimento pode ter grandes prejuízos, né? Se ela ficar ali envolta numa paralisia de vida ali naquele momento. E os recursos que a gente vai usando para tentar ajudar aquela pessoa a sair daquilo são totalmente legítimos. Às vezes eles vão funcionar, às vezes não. E com certeza eles não vão funcionar 100%. Nunca. Né? A ideia de remédio 100% em psiquiatria é um desastre, porque remédio nunca é 100%. A pessoa pode até ficar muito bem, mas não vai ser só por causa do remédio. E se for um problema ambiental? A pessoa está num relacionamento abusivo e por isso ela está depressiva. Você pode até tratar a condição, mas se ela não sair daquele relacionamento, você não vai resolver isso nunca, né? Exatamente. Então, eu acho que os remédios são legítimos, são recursos interessantes. A gente não precisa estar resolvendo nada do ponto de vista biológico. Pode ser que a gente esteja usando remédio como café para melhorar a atenção, né? Então, a pessoa está, sei lá, numa situação ali de extrema angústia, a gente usa o remédio para conter essas crises de angústia. Isso é perfeitamente legítimo. Mas a gente não vai resolver tudo do ponto de vista biológico, porque, na minha opinião, e aí volto a dizer, exercício de futurologia, né? Não estou escrevendo em pedra, porque eu não teria como saber, mas na minha opinião, a gente não vai encontrar base biológica para muitos dos sofrimentos que a gente observa, mesmo nos casos dos transtornos mentais graves. Eu acho que os transtornos mentais graves vão ter muito mais base biológica que os transtornos mentais comuns. Por que eu digo isso? Porque a prevalência deles ao longo do tempo é muito mais estável do que de conceitos que vão para a cultura como depressão e ansiedade, que são variações, né? A gente não tinha quase depressão antes da década de 50, na década de 60 você tem uma explosão ali dos quadros de depressão. Obviamente, não é que a tristeza não existia e ela passou a existir, mas é que a depressão cai na cultura, as pessoas se apropriam desse termo e passam a usar ele para se referir a um tipo específico de sofrimento que elas não entendiam antes como doença. Né? Uma referência que eu gosto muito, que é do mundo das humanas, mas que é um médico e filósofo, que é o Canguilhem, ele mostra uma coisa muito interessante, né, que a definição de doença, ela não é biológica. Ela passa a ser depois que você descobre um monte de coisa, né? Então, depois que você descobre um monte de coisa, você passa a entender aquela doença do ponto de vista biológico. Mas a origem dela não é porque alguém achou que a enzima ia parar de funcionar e ia dar um... Não, é porque tinha gente sofrendo e aquelas pessoas passaram a entender aquele sofrimento como uma doença, né? Então, você precisa do doente que se sente doente para começar qualquer coisa. Então, quando você lança o nome depressão ou ansiedade na cultura, você muitas vezes se aproxima de pessoas que tinham já aquele sofrimento, mas que não entendiam aquilo como doença e passam a entender aquilo como doença. O que pode ser bom ou ruim. Né? Pode ser bom se aquilo abrir a porta para ela pedir um auxílio que realmente vai ajudá-la com aquele sofrimento, e pode ser ruim se ela começar a achar que ela vai ter que medicar a experiência humana. Né? E é claro que essa fronteira não é super bem delimitada, não é um corte no mapa, né? E a gente vai ter opiniões diferentes,
Mas a gente precisa saber que a gente está tateando nessa fronteira, né? E que quando a gente for medicar a experiência humana, né, e se enganar e medicar por engano, a gente vai ter que perceber isso ao longo do tempo e vai ter que mudar de rumo. Deixa eu aproveitar e seguir com essa parte do comportamento humano com essa parte dos sintomas e doenças que estão ficando mais frequentes. Ok, então o que era constante, esse 5, 2, 3, 0,5% da população sempre teve esse distúrbio, desde sempre já era reconhecido, é sinal de que tem algum fator biológico aí que sempre esteve presente e vai ser tratável, ou pelo menos é biológico, independente da gente achar Tem mais chance de ser. Ok. Eu acho que nem todos os quadros vão ser. Melhor ainda. Mas tem mais chance de ser. Né, dá sinais, né, tipo, canhotos na população. E 10%... os resultados de estudos neurobiológicos com transtornos mentais graves são mais consistentes do que com transtornos mentais comuns. Perfeito. Então, dessa soma disso, você está me dizendo, indica que essas condições têm mais chance de serem tratáveis. Vamos para as outras, então, que estão ficando mais frequentes. E para essa relação entre você encontrar o sintoma que permite um diagnóstico, e aí surge uma condição, porque agora você tem sintoma, diagnóstico e tratamento. E tem hora, imagino que em cada situação um desses aparece primeiro, né? Passam a reconhecer um sintoma, ou associam um sintoma com uma condição, e isso permite algo ser descoberto, ou alguém achou uma nova droga que faz, sei lá, a axila ficar branca, e aí você transforma a axila escurecida em uma condição de saúde tratável do dia para noite, e vamos tratar isso. Que é uma coisa que aconteceu com a ansiedade. Porque o livro do Peter Kramer, O Ouvindo Prozac, né, que é um livro onde ele cria o termo psiquiatria cosmética, que ele estava dizendo ali, ele fala, olha, eu estou usando inibidor seletivo para tratar a depressão, e quando a pessoa melhora da depressão, e eu falo, então vamos tirar o remédio, ela fala, não! E aí eu pergunto por quê, e ela me fala porque eu estou muito mais segura. E aí ele cria esse termo para se perguntar, né, ele faz um questionamento, será que a gente estaria tornando as pessoas sobre-humanas, super-humanas, né? Será que a gente estaria fazendo uma psiquiatria cosmética, ou seja, dando uma coisa que a pessoa de fato não precisava, né? Mas que... Botando uma silicone da ansiedade aí. Exatamente. Isso desaparece, né? Esse termo desaparece, inclusive o Peter Kramer é muito doído, assim, porque ele foi muito criticado por isso, e ele fala, mas foi o último capítulo do livro, nem foi uma coisa tão importante, por que as pessoas, né? É uma questão, assim, né? Legítima. Mas o que aconteceu, né? O que ele estava denunciando ali que ele não se deu conta naquele primeiro momento? Que aquilo que a gente estava chamando de antidepressivo tinha um efeito para ansiedade, né? Que a gente sempre fala isso, antidepressivo com efeito em ansiedade, porque a maior parte dos tratamentos de ansiedade é com antidepressivos. Os ansiolíticos são para ansiedade aguda, não para ansiedade crônica. Então, para ansiedade crônica, o que a gente usa é antidepressivo. Por quê? Né? Porque são esses remédios que têm esse efeito em ansiedade. E a partir do momento que a gente descobre os inibidores seletivos, que são remédios que não são especialmente eficazes, mas são muito seguros, e a gente pode aumentar o nicho de pessoas que vai ter benefício dessa medicação, a gente passa a olhar para a ansiedade de uma forma diferente. Então, coisas que a gente não chamava de doença, a gente passa a chamar. Né? Então, o nosso olhar para a ansiedade modifica completamente por conta da existência do remédio. A gente tem um remédio seguro, que tem um efeito para ansiedade, que pode ser usado em larga escala. Você tem um bom martelo, agora você está procurando os pregos. Exatamente. Então, a gente muda o olhar, né? E o termo psiquiatria cosmética não sobrevive, porque aquilo que o Peter Kramer achava que era tornar a pessoa super-humana, na verdade, a gente passa a enxergar como um sintoma. Né? Um sintoma que merece tratamento. Então, na verdade, era algo que prejudicava a pessoa. Então, você vê que isso acontece, né? A existência do remédio modifica a nossa relação com o que a gente sente. Perfeito. Então, tô elencando os fatores, né? Então, o ambiente muda, tá todo mundo mais confinado, trabalhando, fazendo isso, fazendo aquilo. De repente, quando você precisa estudar 12 horas por dia, você passa a ter um problema de atenção, que se você estivesse cuidando de um rebanho de ovelhas, seria bom para você, mas ali naquele novo ambiente, isso é uma condição patológica. Você tem novas terapias que deixam você reconhecer condições que elas podem tratar e passa a ser interessante para todo mundo envolvido aí reconhecer e prescrever para isso, farmacêutica, quem atua e quem tem a condição, em maior ou menor grau, dependendo dela, imagino. Mas eu queria colocar um terceiro fator aí, que para mim é muito evidente hoje, que é o fator rede social, ou o fator de uso de tela e rede social. O que eu quero dizer com isso? Antes da conversa aqui, eu já estava disposto a assumir um discurso de que a nossa vida moderna, a exposição à vida dos outros, o viés do like, da curtida, do não sei o quê,
predispõe as pessoas a se sentirem mais inseguras, ou mais isso, ou mais aquilo, né? Antes eu convivia com pessoas ao meu redor, eu nunca tinha visto a pessoa mais bonita do mundo, agora se eu entro no Instagram, todo dia eu posso ver 1 milhão de pessoas mais bonitas do mundo, e eu não sou uma delas, e eu nunca me senti tão inadequado no meu grupo como eu me sinto vendo essa pessoa levando uma vida maravilhosa no Instagram, por mais que seja só uma vida daquela. Então eu entendo ser um ambiente que pode gerar ansiedades, que pode gerar distúrbios, e que por me tirar do convívio com os amigos, da escola, do não sei o que, também me dispõe mais a desenvolver isso. Mas eu também vejo como ambiente para pegar uma tendência, para pegar uma condição. As pessoas no TikTok com hipersegmentação, dele descobrir com o algoritmo lá a melhor forma de te apresentar um conteúdo que vai te segurar na tela, e ele começa a te apresentar muitas pessoas que dizem ter autismo, ou que dizem ter Tourette, ou que dizem ter déficit de atenção, ou que dizem ter isso e aquilo, que vão falar, olha, descobri que eu tinha autismo, ou descobri que eu tinha tal coisa, ou descobri que eu estava no espectro quando eu percebi que eu deixava o livro mais ajeitadinho. Ou faça esse quiz para ver se você também, ou 12 sinais de que eu tenho ansiedade. Passei a fazer tal coisa, passei a fazer isso, passei a fazer aquilo. Eu entendo que rola um tipo de contágio social aí, das pessoas verem outras ali e começarem a achar que elas também estão classificadas desse jeito. Isso está se tornando mais comum? Tem mais gente chegando já com um diagnóstico feito via internet ou feito desse meio? E ao mesmo tempo, pelo que você me falou agora, também não pode ser o caso de que, de fato, parte dessas pessoas tinham aquilo, sofriam com aquilo, e que agora tem alguém dando nome, tem alguém trazendo para ela o termo, e ela está descobrindo isso? Para pegar uma coisa que não tem paralelo, para ficar mais fácil de transpor. Tem, por exemplo, a Legalmente Empoderada, se eu não me engano, que é uma advogada que tem um perfil no Instagram, que ela explica para as mulheres o que é abuso psicológico, o que é abuso financeiro, o que é abuso patrimonial, outras formas de abuso que homens cometem com ocultar a conta, ocultar valores, passar as coisas para o nome dos irmãos para não ser perdido a casa em caso de divórcio, 15 mil coisas que ela está empoderando as mulheres dentro do método dela ali para aprenderem a reconhecer um abuso que elas estão de fato sofrendo. Então eu acredito que ela está melhorando a vida de muitas mulheres aí ao mesmo tempo, ensinando elas a reconhecer o que é um problema, que inclusive levaria elas para vários problemas de ansiedade e outras coisas, só que você precisa juntar os pontos e falar, olha, tá aqui ó, se o cara segura o cartão, não deixa você fazer gasto, te chama de gastona e oculta o patrimônio dele, isso é um crime, tipificado assim, você age assim. Então não tem um pouco disso também, de você... Tô tentando pegar exemplos de fora para não rotular uma condição, mas não vai ter condições onde a pessoa precisa de outras como ela para reconhecer que aquilo é daquele jeito? Não, essa é a discussão sobre o valor da informação, né? É claro que essa é uma das justificativas, né? Quanto mais informação circulando, melhor. Mas eu acho que tem uma outra questão da rede social que não é só a quantidade de informação. Informação é bom mesmo, mas a questão é como você apresenta a informação e tira dela uma certa complexidade. Porque lista de sintoma, que é o que muitas vezes é explorado, né, nesses perfis, não é como a gente faz psiquiatria. É como está escrito no DSM, que é uma lista de diagnósticos que tem uma função burocrática. A gente precisa daquilo para intermediar a nossa relação com os ensaios clínicos, porque os ensaios clínicos aplicam aqueles critérios. Esse é o código que vocês seguem. Isso é... Como código civil dentro do direito. Exatamente. Só que ele não é uma bíblia, ele não diz a verdade. E aquilo que está lá pode ser modificado a qualquer momento, tanto que a gente tem tendências que nascem e morrem, né? Inclusive com os seus idealizadores, né? Eu lembro que quando eu entrei na residência, a grande questão ali era o espectro bipolar e tinha bipolar 3/8, né? Tinha umas coisas assim que morreram junto com o seu idealizador, ele morreu, esse assunto morreu. Então você vê que tem tendências ali, né, que aparecem, desaparecem, enfim. Então aquilo não é uma bíblia, não é escrito em pedra, não é a verdade, é um instrumento burocrático. E psiquiatria não é ler aquele livro e aplicar aquilo, né? Aquilo não ensina a psiquiatra a ser psiquiatra, né? Isso é uma exploração indevida daquele código, né? Ele tem outras funções, a psiquiatria é outra coisa, a psiquiatria você demora para aprender a ser psiquiatra, você usa aquilo dentro de um contexto, você discute, você vê outras questões, se você ouve a história daquela pessoa, você entende aquilo no contexto daquela... Enfim, 1000 questões.
Então, o problema não é que a informação está circulando, mas é que ela circula sem a devida complexidade. Né? Ela vira verdade sem as pessoas te contarem o histórico daquilo. Como é que elas chegaram aqui? Por que que aquilo seria verdade? Em que contexto que ele é válido, né? Isso, exatamente. Então, o que eu acho ruim não é a quantidade de informação, as pessoas estarem informadas, as pessoas saberem. A questão é a informação que está circulando com mais frequência, por conta de como os algoritmos são treinados, é uma informação reducionista, simplificadora, né? De verdade escrita em pedra, de algo que não é uma verdade escrita em pedra. De uma visão de ciência muito equivocada. Né? Eu adoro ciência, acho que ciência foi uma das grandes empreitadas da humanidade, que é ótimo que nós criamos isso, né? Tanto que é uma empreitada super bem sucedida, a ciência é uma coisa maravilhosa, né? Adoro ciência, mas a ciência é uma coisa complexa, ela é feita por pessoas que têm todas as questões que as pessoas têm, ela não é uma coisa que todos os cientistas vão concordar e ser unânimes e dizer aquilo é a verdade, então acredite nisso, né? Ou não tem mais jeito. Não é assim. Então, o problema é a falta de complexidade, a falta de profundidade, a falta de histórico. Né? Ninguém mais te conta de onde aquilo veio, como é que você chegou até ali, que tem pessoas que concordam e não concordam, e que não é só uma polêmica vazia, né? Porque a internet, ela adora uma polêmica, mas ela adora uma polêmica vazia, né? Dos inimigos e aliados ali de uma causa. Não aceita um depende, por exemplo. E não é a discussão que a gente tem da ciência, né? A gente tem, inclusive, inimigos e aliados na ciência que geram discussões super interessantes, né? E que são importantíssimas para o desenvolvimento da ciência, mas elas não discutem nesse termo, né? Eu te odeio, você tá... É uma coisa assim, olha, eu defendo isso por causa disso. Eu estaria super disposta a discutir com alguém que é muito mais empolgado com a neurociência e vai dizer, né? Inclusive, isso acontece na academia, né? Muita gente diz, mas você realmente não acredita que se a gente tiver todas as proteínas, todos os lipídios, todos os genes, que a gente não vai chegar a uma explicação? Olha, eu acredito que não, mas neste momento é uma questão de crença, porque eu não tenho nem como provar que sim, nem você. Né? Então, ok, você acredita nisso, eu vou te dizer por que eu não acredito. E as nossas duas visões de mundo podem coexistir, tá tudo bem, ninguém precisa matar ninguém. Né? Então, a questão da rede social, ela não é exatamente a quantidade de informação, nem que as pessoas estão sendo informadas de algo, mas é como elas estão sendo informadas de algo. Para aproveitar o que você citou agora, que é as pessoas tirando sintomas do DSM, a gente precisa ter um guia? Precisa ter um formulário desse que dá, essas são as condições, esses são os sintomas, isso é o que a gente reconhece, é assim que se trata? No sentido até filosófico da coisa, dá para classificar a mente desse jeito? Não dá para classificar a mente, mas a gente precisa do manual. Né? A gente precisa do manual para regular a nossa relação com a indústria farmacêutica, para entender que remédio serve para o quê. O manual não dá o tratamento, tá? A diretriz diagnóstica é outra, a diretriz de tratamento é outra coisa, né? Ele dá a diretriz do diagnóstico, a gente precisa do diagnóstico para coisas como, por exemplo, justificar um afastamento por saúde do trabalho, a gente precisa de um número, né? Então, o fato de que a CID, DSM, que são esses manuais de diagnóstico existem, tá dado... Porque eles têm muitas críticas, né? Sobre coisas que eles não diagnosticam, coisas que diagnosticam errado e outros. Apesar das críticas, eles têm uma razão. É que qualquer coisa que se diz universal, né, e que tenta ser hegemônica, e que tenta dar o padrão, ela vai ser limitada, a gente nunca vai criar um manual perfeito, né? E quem diagnostica não é o manual, quem diagnostica são os psiquiatras, né, os psicólogos, enfim. Então, o manual sempre vai ter limitação. Se a gente tratar o manual como um manual, né, com efeitos burocráticos, e considerar que aquilo tem limitações, está tudo certo. Né? O que a gente não pode é tratar o manual como verdade. Perfeito. E para quem quiser saber mais, para quem quiser se inteirar mais do que os psiquiatras não contam, e desse processo todo da gente entender o funcionamento do cérebro via terapias e via terapias no sentido de drogas, fármacos e onde eles agem, e terapias no sentido de conversar, de entender, de ver como a mente funciona do ponto de vista do paciente, não necessariamente do cérebro ali no laboratório. Além do seu livro, que já está aqui mais do que recomendado, tem mais algum material que você recomenda? Você tem perfil em redes sociais? Tem outros lugares onde você escreve, posta? O que as pessoas podem ler para se inteirar do que a gente está conversando aqui? Eu tenho a newsletter Muito Além do Cérebro, né, que eu recomendo, que é uma newsletter que é voltada para público geral, não necessariamente você precisa estar familiarizado. Apesar que lá, às vezes, eu falo de alguns termos mais complicados. É um ambiente propício.
Sim, porque inclusive são textos mais longos, mas acho que dá para encarar, assim, quem tem interesse, acho que vai bem. Tem o perfil do Instagram, enfim, e ali você pode encontrar algumas informações, mas acho que talvez o Instagram não seja o melhor jeito, né? Você vai ter ali dicas de coisas que estão acontecendo no momento, mas você vai precisar de outras coisas para se aprofundar. Você falando agora, né, eu lembrei de um livro que também é para público geral, que é interessante, que é o livro do Alan Francis, que chama Voltando ao Normal, que fala especificamente dos diagnósticos. Ele participou, ele foi das pessoas que participaram da idealização dos DSMs, e ele é um grande crítico disso, então também é uma figura interessante para ler. Tem o livro do Peter Kramer, o Ouvindo Prozac, e ele tem um livro mais recente, que é Ordinarily Well, que infelizmente não foi traduzido para o português ainda, que também é um livro bastante interessante nesse tema. A sua descrição do manicômio, com as pessoas descobrindo que tratando um grupo com uma droga, você começa a ver reações, me lembrou bastante do Tempo de Despertar, do Oliver Sacks. Sim. Oliver Sacks também, ele é neurologista, mas ele também é uma figura bem interessante. Eu não sei quantos livros envelheceram, porque eu li há 20 anos, mas foi bem legal descobrir esse aspecto de ver alguém lidando com pacientes e vendo como a mente funciona, assim. Sem dúvida. Perfeito. Obrigado pelo privilégio que foi. Imagina, eu que agradeço. Foi um prazer. Espero que você tenha curtido essa aula da Juliana sobre como a gente entende ou não a nossa mente e quais são os buracos que a gente tem aí dentro, que é o tipo de discussão que eu acho muito necessária, até para poder reconhecer como alguém que está falando de ciência o tempo todo, até onde a ciência vai e por que ciência é diferente de medicina e por que são conhecimentos complementares para poder tratar as pessoas. E mesmo quando a gente trata e as pessoas se sentem melhor ou pior com base no tratamento, como às vezes a gente não sabe explicar o que está acontecendo ali, pelo menos não a fundo, e isso não impede a humanidade de avançar no conhecimento e trazer outras coisas junto. Se você quer mais discussões como essa, desse tipo de profundidade, desse tipo de tema, aproveita, se inscreve aqui no canal, assim você recebe os próximos Não Ficção e os vídeos regulares, onde eu apresento temas escritos por humanos, produzidos por humanos, para humanos. A gente se vê no próximo.